Vamos resolver essa questão aqui do Corpo de Fuzileiros Navais, tá? E ela é a questão número 28 do ano 2021. Ela pede para você calcular algumas coisas sobre um cilindro circular reto, tá certo? Qualquer. Ou seja, isso aqui é a ideia para você desenhar um cilindro. Tá bom? O cilindro a gente tem aqui no primeiro passo. Você não tem uma figura, então você tem que desenhar ou imaginar ela. Então tá aqui um cilindro, tá? Na primeira figura, tá certo? E ela fala que a altura é 2 vezes o tamanho do diâmetro. Então você tem que entender o que é uma altura e o que é um diâmetro e essa relação aí de 2 vezes o diâmetro da base, tá bom? Determine o volume desse sólido, então você vai ter que calcular o volume, tá? E sabendo que a base está inscrita, então você tem que saber, a base está inscrita em um quadrado de lado igual a 6 centímetros. Então vamos desenrolar esse problema daí, criando a figura e observando o que cada uma dessas informações significa. Primeira coisa, claro, você tem que saber o que é um cilindro, né? Cilindro aqui é uma figura geométrica tridimensional que tem bases, bases são essas partes aqui, ó, em formato de circunferência, tá? E aqui a gente vai ter a questão da base, que é formada por uma circunferência inscrita em um quadrado, ou seja, a gente tem essa figura daqui. Quando a gente fala que está inscrita, está dentro do quadrado, tá? Então, é uma circunferência dentro de um quadrado. E esse quadrado ele vai ter um lado igual a 6 centímetros. Tá bom? Vamos fazer algumas comparações agora. Se a gente pegar aqui no centro da circunferência, tá? E tentar medir a distância de um lado ao outro, a gente vai ter o diâmetro da circunferência. E nas duas partes, né? Dividindo aqui no meio, isso aqui é o centro, esse ponto aqui no centro, o meio é o centro, a gente vai ter o raio da circunferência. Portanto, a gente pode concluir que a metade desse lado, que vale 3, vai ser o raio da nossa circunferência, tá bom? Esse raio aqui vai ser igual a 3 centímetros, ok? Essa informação é importante porque a gente vai usar ela no nosso cálculo, tá bom? Ele falou que a altura, que a gente chama de H, tá aqui, a altura é da base até o topo, tá bom? É igual a 2 vezes, então 2 vezes o tamanho do diâmetro. O diâmetro eu chamo de D. D é igual a 6. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu vou conseguir calcular o meu volume utilizando a ideia de área da base e da altura, tá bom? A área da base do teu cilindro vai ser a mesma coisa que a área de uma circunferência. E a área de uma circunferência, se você parar e lembrar, essa informação que você tem que trazer para a prova, tá? Ela vem de fora. A área da circunferência é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Vamos agora colocar os valores aqui para a gente tentar calcular. Vou arrastar um pouco aqui para baixo para a gente poder ter espaço. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que a área da minha circunferência é igual a π vezes o raio, é aqui, ó, 3. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui 3 elevado ao quadrado. E eu considero no final a área da minha circunferência igual a 3 elevado ao quadrado é 9π. Tá bom? Então, essa informação eu vou guardar. Por quê? Porque eu vou utilizar ela agora aqui, ó, na área da base. E a área da base aqui sendo 9π, tá certo? Eu vou poder calcular com ela o meu volume. O volume do cilindro, a fórmula é essa daqui, ó. Área da base vezes a altura. A altura desse meu cilindro, como foi dito lá o texto da questão, é 2 vezes a área, aliás, 2 vezes o diâmetro. E o diâmetro, ele vale 6, tá aqui o valor. Então, a gente vai substituir aqui o D por 6. Então, é 9π vezes 2 vezes 6. O volume, portanto, vai ser 9π vezes 2 vezes 6 é 12. E 9 vezes 12 é igual a 108. E aqui você coloca o π. Por que eu deixei em π? Porque todas as alternativas de resposta estão aqui com o π. Então, isso daqui vai ser 108π. E tem um centímetro cúbico.
Tenho centímetro cúbico sim, porque está todo mundo aqui expresso em centímetros. Então o que você fez foi multiplicar centímetros cúbicos, centímetro por centímetro por centímetro. Está se multiplicando, e que dá centímetro cúbico, tá? Então, gabarito, letra B, tá certo? Para quem tem dúvidas aí sobre como a gente vai trabalhar com cilindros, o que é uma circunferência inscrita ou circunscrito, um polígono circunscrito, a gente tem vídeos aqui no canal, basta dar uma procurada, tá certo? Amanhã tem mais vídeos como esse e você pode me ajudar a produzir deixando suas dúvidas nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou nos seus estudos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima questão. Tchau, tchau.